Paz de Cristo a todos, amém. Como é bom estarmos aqui para adorar ao Senhor, amém. Antes que eu me esqueça, pastor Stane e pastor Ana, ontem eu encontrei o pastor Ricardo Calil, não é Carli, isso. E ele mandou um abraço para vocês, né? E falou mais ainda, falou assim: esse casal tem influência muito grande na minha vida, no meu ministério. Eu disse isso, né, para mim. Eu acho que diante disso você poderia convidá-lo um dia para tomar um café com torradas. Torrada não? Porque diz que você faz uma torrada tão boa. Torrada não. Amém. Então chama para outra coisa. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para uma palavra, que essa palavra ela venha para os nossos corações e que ela cumpra para aquilo que ela foi designada. A palavra do Senhor, ela sempre tem um propósito para as nossas vidas. E o propósito dela é trazer mudanças. O propósito da palavra de Deus é ela nos transformar, nos mudar em algo. E a minha oração para mim, nesta manhã, é que haja essa mudança em mim, que haja essa mudança em você, que haja essa mudança em nós, que a palavra de Deus se cumpra assim, trazendo mudanças. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Então a mudança que Ele vai fazer na sua vida é muito boa. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, no capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim, amém, obrigado. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou de nenhuma das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Amém? Depois nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo, e eu acredito que todo bom cristão é. E nós estamos diante de um texto quando Paulo, são as últimas palavras de Paulo, né? A gente não está diante daquele Paulo que a hora que nós falamos de Paulo, você já lembra daquele homem que teve um encontro com o Senhor no caminho, na rua, indo lá para Damasco, que o Senhor falou com ele, trouxe uma mudança na vida dele. Nós não estamos falando ainda, não é esse Paulo quando nós imaginamos de tantas coisas que ele fez, aquele homem forte, viril, mas aqui já não é mais aquele Paulo. Já é o velho Paulo, o Paulo cansado, o Paulo sofrido, o Paulo doente. E aí quando você lê essa carta de 2 Timóteo, você vê que é um desabafo de uma pessoa. Não é somente uma orientação ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, a qual ele se refere ao meu filho amado. Não é somente uma orientação, mas você começa a ler e você começa a entender um desabafo de alguém que está cansado, de alguém que está preso. E ele não está preso como nas outras prisões domiciliar que ele tinha, por causa da sua cidadania, que ele era bem cuidado. Não, ele está preso em Roma. Para você entender um pouquinho do lugar onde ele estava, eu procurei saber o que estava acontecendo nessa época. Essa carta foi escrita, de acordo com os historiadores, no ano 67 depois de Cristo. Nessa época, quem governava Roma era Nero, imperador. Talvez um dos homens mais cruel que houve na história. Um homem terrível, maligno, um homem asqueroso. Talvez o maior perseguidor de crente que houve até hoje na história foi Nero. Um homem tão cruel, para vocês terem a ideia de quem era Nero, ele fez sexo com a sua própria mãe, com a mãe dele, e depois mandou matá-la. A esposa estava grávida de um filho, ele matou a esposa a chutes, e o filho também veio a morrer.
Essa era a crueldade de Nero. Mas ele ia muito mais além disso. Muito mais além disso. Vocês já ouviram a história de que Nero colocou fogo em Roma? E a verdade, ele colocou fogo em Roma. Não feliz com a cidade de Roma. Diz que ele colocou fogo na cidade de Roma. Diz que ele ficou no seu palácio em cima, bebendo vinho, rindo, se alegrando de ver a cidade toda destruída. A cidade de Roma era constituída por 14 bairros. Durante 6 dias Roma pegou fogo. Sobraram apenas 4 bairros intactos que não pegou fogo. Nesses 4 bairros era habitado por cristãos, por gente que cria em Jesus, que conhecia o Senhor. Isso, Nero ficou enfurecido com isso. Aí ele começou uma perseguição aos crentes. Ele tentou destruir os crentes. A maior diversão de Nero, sabe qual que era? Ele se assentava no Coliseu, para você ter uma ideia, como se fosse os estádios de futebol, que a gente assiste lá os jogos e vê os jogadores saindo por aquela porta e dando de encontro com a torcida, tudo gritando o nome, vai Corinthians! Né? Mas naquela época não era Corinthians. Não era. Não vale falar. Tem os palmeirenses, né? Desculpa. Vai a torcida, né? Mas naquela época não era isso. Ele se alegrava em ver os cristãos saindo daquele lugar e não davam de encontro com uma torcida, mas dava de encontro com os leões famintos, esfomeados. E Nero e todo aquele povo ficava assistindo, homens, mulheres, crianças, velhos, gente que conhecia Deus, temia o Senhor, serem devorados, serem comidos vivos. Era isso que ele se alegrava. Diz os historiadores que faltou madeira em Roma. Sabe para quê? Para crucificar cristãos. Diz que num dia somente Nero matou mais de 1.500 crentes. Esse homem era terrível. Ele pegava os crentes e colocava os crentes em tambor cheio de pinche, de óleo, e depois ele deixava eles todo molhado e empalava. Sabe o que era empalar? Pegava uma estaca e entrava no ânus até sair e deixava ele pendurado e tacava fogo. Sabe para quê? Para iluminar as ruas de Roma. E ele se alegrava com isso. Era isso. E Paulo estava vivendo nessa situação. Era nesse momento. Mas Paulo não estava, vamos voltar um pouquinho para trás. Paulo não estava ainda em Roma, foi antes dele ser preso, quando ele ouviu que a cidade estava desse jeito. E ele resolve sair da cidade onde ele estava. Eu não sei se era Jerusalém, onde ele estava. E aí ele vai para lá. Eu gosto de imaginar a situação, de ler a Bíblia e trazer como entrar naquela cena. Eu me lembro até agora, eu nunca esqueço. Eu entrei tanto numa cena uma vez da Bíblia, lendo a história de Ruth, que eu fui dormir e eu sonhei que estava no palácio. Estava com Ruth, estava com Boaz, estava lá no palácio. Eu me envolvo nisso. Então eu imagino Paulo querendo ir para lá, e as pessoas, Paulo, mas você não pode ir. Se você for, ele está matando os crentes, ele vai matar você. Mas ele falou, preciso ver a igreja. Ele amava a igreja, ele amava o povo. Eu preciso ir lá ver eles, eu preciso ver como eles estão. E não queriam deixar, mas Paulo foi. E quando Paulo chega em Roma, a primeira coisa que acontece é Paulo ser preso. E aí Nero ainda prende ele sobre uma das maiores acusações, que ele era o líder daqueles que colocou fogo em Roma. Porque como os 4 bairros de crente não pegou fogo, ele acusou os crentes. E Paulo era o mandante de tudo aquilo. E Paulo foi preso. E Paulo foi preso e condenado à morte. E a prisão que Paulo foi levado, aonde Paulo escreve essa carta, ele não estava sentado num banco, debaixo de uma árvore. Não estava que nem hoje de manhã, eu estava lá lendo a Bíblia e estudando e ouvindo os pássaros cantar, o cachorro, o louro, tudo gritando. Não, ele estava numa masmorra em Roma, preso, numa prisão. As prisões eram subterrâneas, eram embaixo da cidade, aonde passava todo o esgoto da cidade. E as pessoas que estavam ali eram todas condenadas à morte. Mas muitas delas não chegavam nem morrer pela sentença.
Elas morriam antes de doença, de infecção, porque quando chovia, aquele rio, aquele esgoto que passava dentro da prisão, inundava e eles ficavam debaixo da água, de esgoto, onde era jogado todo o esgoto da cidade, fezes, animais mortos, mais ou menos, quem conhece em São Paulo, na capital, o rio Tietê, o rio Pinheiros, e quando enche e transborda, era isso a prisão. Então você consegue imaginar um homem preso, com água de esgoto até aqui, mas ele pega uma caneta e fala: agora eu vou escrever uma carta para o meu filho Paulo. E ele começa a escrever essa carta. Ele começa a escrever esse desabafo. Sabe que tem hora que a gente cansa, né? Mesmo sendo forte, Paulo era forte. Paulo costumou apanhar. Paulo era acostumado a ser perseguido. Paulo era acostumado até a perder. Paulo era forte, mas mesmo que você seja forte, tem hora que você cansa. Aí você para e você senta e você começa a fazer um desabafo, né? E se você ler essa carta, o desabafo dele não é com Deus. Porque às vezes eu e você, nós fazemos desabafo com Deus, cobrando as coisas de Deus. Nós colocamos diante de Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Olha, Senhor, eu te servi. Olha, Senhor, eu trouxe minhas ofertas. Olha, Senhor, eu ajudei a sustentar famílias. Olha, Senhor, eu ajudei a construir igrejas. Olha, Senhor, desde a mocidade eu te conheço. E aí vem uma perseguição, uma dor, e a gente fala: e aonde é que está o Senhor que não me ajuda? A carta de Paulo não era essa, aquilo que Paulo falou. Você sabe que você pega Paulo um dia falando de todos esses atributos, essas coisas, ele fala: se tivesse que alguém se gloriar, eu deveria me gloriar, porque ele começa a falar quem ele era. Sou um cidadão romano, fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele começa a falar tudo que ele era. Se tiver que alguém se exaltar, de ser o cara, entendeu, de ostentar, que sou eu. Ele fala: porém eu considero todas essas coisas como esterco. Ele considera isso como merda nenhuma. É isso que ele fala. O que importa é ele ganhar a Cristo, servir a Cristo. Então todas as nossas autojustificações diante de Deus, nós temos que considerar como isso. Mas nós temos que considerar aquilo que o pastor falou: o seu sacrifício. Não é o dinheiro, a quantidade. Eu dei 20 mil. A viúva pobre deu tudo que ela tinha, era apenas uma moeda. Foi o maior sacrifício que teve, foi tudo que ela tinha. Era tudo. Eu lembrei agora uma situação. Um dia a minha sobrinha Lohane esteve aqui, sabe, uma bem gordinha, né? E ela estava sentada ali com a Rose. Acho que foi até eu que falei sobre dízimo, não me lembro. E ela ia passear com a gente, ia para Ubatuba, ficar uns dias lá de férias. E ela tinha 20 reais na carteira. Tinha ganhado da mãe dela, do padrasto dela, não sei. E ela já tinha feito um plano com todo aquele dinheiro. Como um bom gordinho, né? Chegar lá no mar, comer açaí, comer espetinho. Eu só fui calculando, né, com aqueles 20 reais, mas esse era o plano dela. Por hora que ela sentou ali, ela ouviu a palavra. Ela perguntou: tia Rose, para que serve o dinheiro na igreja? A tia Rose explicou rápido para ela: então eu vou dar o meu dinheiro para a igreja. A tia Rose falou: não, você não precisa dar, né? Tentou impedir aquilo, mas não teve jeito. Daqui a pouco ela saiu dali, veio por aqui, trouxe, colocou os 20 reais aqui, né, que era o dinheiro, e o único dinheiro que ela tinha. Aí a Rose me contou isso, e a Rose já falou: nós precisamos mudar isso, mostrar para ela qual que é o princípio disso. E a Rose tinha recebido 50 reais da mãe dela, de alguma coisa, não me lembro, mas ela tinha 50 reais ali com ela. Falou: eu vou dar os 50 reais para a Lohane, mas antes nós vamos explicar para ela o que é. Aí ela chegou em casa, nós fomos conversar, e eu puxei esse assunto, e ela falou sobre o porquê que ela tinha dado. Aí nós falamos: sabe o que Deus faz? Deus retribui, Deus retorna para você, sabe? Deus retorna em dobro. E comecei a falar para que era a graça de Deus sobre aquilo. Eu falei: agora Deus tem um presente para você. A hora que a tia Rose tirou 50 reais, deu para ela, ela ficou tão feliz. Agora você sabe o que é o mais sobrenatural? 50 reais quem vai viajar para a praia não é nada. Ela comeu açaí, ela comeu espetinho, ela comeu sorvete. Eu ficava olhando, eu falei assim: gente, foi 50 mesmo que você deu, Rose? Será que você está me enganando? Será que ela não deu 1000 para a menina?
Porque toda hora ela chegava com alguma coisa. Eu comecei a fazer o cálculo. Falei, agora acabou o dinheiro. A gente voltando de viagem e daqui a pouco para num posto, né? Ela vem com um saco de batata Lay's grande, mais refrigerante, mais ainda tem dinheiro. Ainda sobrou dinheiro para voltar para casa, para Dracena. É sobrenatural. Então ela entendeu isso, sabe? E eu sei que essa lição que o Senhor deu para ela vai ficar para sempre na vida dela. Então são esses sacrifícios que vale a pena, que conta para nós, sabe? Na nossa vida. E é isso que Paulo considerava, todos os sacrifícios dele. E ele está diante daquela situação, então ele vai lá para cuidar da igreja. Vai ver a igreja e ele é preso, e ele é colocado naquele lugar, naquela masmorra. E eu lendo esse texto, eu aprendi algumas coisas com Paulo. Eu quero ler um pouquinho para frente aqui, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 19. 4, 9 ao 19. Eu não sou de fazer longas leituras, mas é que Deus falou tanto comigo nesse texto aqui. 4, 9, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi em meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda a Príscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Sabe, eu começo a ler esse texto e eu aprendo algumas coisas. A primeira coisa, o velho apóstolo, ele sente solidão. Porque na nossa vida tem épocas que nós somos cercados de tantas pessoas. Há tanto barulho, há tanta festa, há tanta coisa ao redor da gente. E é porque nós podemos oferecer algumas coisas. As pessoas, infelizmente, a Bíblia diz que mal e enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? No nosso coração há interesses. Nosso coração se atrai por interesse, por aquilo que as pessoas podem nos oferecer. Então eu e você já fomos cercados de muitas pessoas. Ontem mesmo, fazendo uma faxina em casa, achamos um quadro grande que um dia foi nos dado, uma homenagem para a gente, cheio de pessoas que nos cercavam, que nos diziam tu é uma bênção, que não saíam da nossa casa, que mandava mensagem, que ligava, que sempre estava junto. Onde estão essas pessoas? Todas sumiram. Mas é porque você deixa de oferecer algo. As pessoas vão embora, felizmente. Não tem mais nada para oferecer. Houve uma época que nossa casa era lotada de pessoas. Todos os finais de semana eles surgiam do nada, ligava, estamos indo para aí. Acende a churrasqueira, só o carvão, o restante a gente leva. Ô glória, pode vir. Ainda mais assim, né? Aí pode vir. E vinham. Um dia que a gente resolveu fechar a casa, para ver se chamavam a gente para ir para a casa deles. Todos sumiram. Não ficou ninguém. Todos foram embora. Nunca ninguém convidou. Vem agora aqui. Vem para cá. Vem aqui. Ninguém convidou. Infelizmente é isso. Nós vemos aqui que às vezes há um momento que a gente fica só. E você olha e você... Cadê as pessoas? Onde estavam aquelas pessoas que nos amavam e de repente sumiram? Era isso que Paulo está falando aqui. Ele estava se sentindo só. Por isso que ele fala assim para o Timóteo: procura vir ter comigo depressa.
ele estava triste, ele estava sozinho naquele lugar. E ele começa a falar das pessoas que abandonaram, que deixaram ele. Lá atrás, ele faz questão de dar nome de 2 pessoas. Ele fala assim: todos me abandonaram. E me chamou a atenção que ele fala o nome de Fígelo e Hermógenes. Eu comecei a entender por que ele fez questão de frisar esses 2 nomes. Sabe que a gente às vezes é cercado de muita gente, mas tem gente que é muito especial. Você fala: esse aqui, eu tenho 10 amigos, mas esse aqui é que nem a Bíblia diz, é mais chegado do que um irmão, né? Esse aqui é. Eu acho que esse Fígelo e Hermógenes era desses, porque a hora que ele falou para Paulo fala para Timóteo, inclusive Fígelo e Hermógenes, para que Timóteo falasse assim: eu não acredito que eles te deixaram. Não, aqueles lá tudo bem, mas esses te deixaram. Por isso que ele faz questão de falar daqueles 2 nomes, que eu acho que era a pessoa que estava do lado, sabe? Que estava ali segurando no braço dele e de repente abandonou ele. Então, tem horas na nossa vida que tem a solidão. Sabe, um outro texto que me chamou a atenção, e o pastor falou sobre isso também, sobre ir lá e se retratar, se consertar com as pessoas. Quando ele fala assim: somente Lucas está comigo. Lucas era um médico que escreveu o Evangelho de Lucas. Deus prepara todas as coisas. Paulo estava velho, Paulo estava doente, mas Deus colocou Lucas, que era um médico, para cuidar dele. Deus deu um médico particular para ele dentro da prisão, para cuidar dele. Lucas, ele podia entrar e sair da prisão a hora que ele quisesse. Por causa da cidadania dele, ele podia estar ali. Deus preparou o médico. Ele fala: somente Lucas. Aí sabe o que ele fala? Traze-me Marcos, porque Marcos me é muito útil para o Evangelho. Sabe quem é esse Marcos? Quando Paulo e Barnabé saem para fazer, evangelizar, e eles vão sair pelo mundo, fundar as igrejas. Aí Barnabé chega e fala assim: o Paulo tem um rapaz muito bom aí que é o Marcos. Nós vamos levar o Marcos com a gente. Marcos não. Esse Marcos, ele teve problema sério com o Marcos. Ele falou: eu não quero esse Marcos comigo. Sabe o que aconteceu? Barnabé e Paulo brigaram por causa de Marcos. Barnabé foi embora junto com Marcos, e Paulo foi embora sozinho, sem o Marcos. Separou a amizade dos 2 amigos, dos 2 ministros do Evangelho. Mas tudo isso Deus teve proveito. Cada um foi para o lado. O Evangelho cresceu por toda a Ásia, por todos os lugares. E agora você vê Paulo ali cansado, fala: traz Marcos com você, ele me é muito útil. É o perdão que eu entendo aqui, de você não guardar rancor dentro de você, não guardar rancor dessas pessoas que te esqueceram, que te abandonaram, que diziam que te amavam, que você era o cara pregador, pastor Stanley, né? Hoje falam que você não prega nada, que, né? Hoje essas profecias não, né? Antes falava: ora aí, pastor, traz uma profecia, entendeu? É isso, irmãos. É o perdão. Eu vou perdoar. E Paulo, ele perdoa, traz Marcos. Não guardar rancor. Você sabe, porque o rancor, a Bíblia diz que é como um câncer, que ele vai contaminando. Você sabe como é um câncer. A pessoa surge com câncer lá num lugarzinho do corpo. Daqui a pouco o câncer vai se esparramando, vai se ramificando por todo o corpo, até que a pessoa morre. E isso é a raiz de amargura, que a Bíblia chama de raiz de amargura. E Paulo perdoa, dizendo assim: eu perdoo a Marcos e eu quero ele aqui do meu lado. Nós precisamos perdoar, irmãos. Eu sei dizer assim para você, eu sei que talvez eu estou pregando, falando para pessoas que dizem assim: perdoar por quê? Você não sabe o que aquele desgraçado me fez. Você não sabe o que foi que ela me fez. Você não sabe, não tem como perdoar. Tem sim. Perdoar. Você não precisa andar junto. Não precisa mais chamar para fazer churrasco na sua casa. Não precisa mais para andar, sabe? Mas também você não precisa trocar de corredor aqui na igreja, a hora que você vê ela, entendeu? Você não precisa deixar de saudá-la. Você precisa amá-la em Cristo Jesus.
Entendeu? O seu coração tem que estar livre, porque Paulo, ele já sabia o que é que estava vindo para ele, porque ele já sabia. Vocês leem um pouquinho lá e ele fala assim: combati o bom combate. Ele sabia, ele tinha ciência que ele estava condenado à morte. Nós não podemos morrer assim. É tão triste quando eu ouço pessoas dizer que não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, não fala. Como que não fala? Como que não fala? Tem que falar. Se você está me ouvindo e você não fala com o pai, não fala com a mãe, faz isso que o pastor falou: pôs a sua oferta aqui. Hora que acabar esse culto, vai lá e se reconcilia com ele. Sabe por quê? Se reconcilia com ele, porque senão tu morre de câncer, mas é um câncer da alma, uma doença que vai te corroendo, você fica amargo, insuportável, chato. É isso. Se reconcilia com ele. Ah, você, eu não quero saber o que ele te fez. Se reconcilia com ele. Perdoa, faz que nem Paulo traz Marcos. Vem cá, pai, vem cá, mãe, vem cá, vizinho, vem cá, vizinha. Olha, e você não tem que, às vezes, mas foi ele que fez para mim. Foi ele mesmo. Ele que tem que me pedir perdão. É ele que tem que te pedir perdão. Libera o perdão para você. Tem que te pedir perdão por tudo que eu te fiz. E às vezes até por causa, de repente foi você que causou aquela fúria na pessoa, porque a gente se pôs às vezes de santinho, né? Mas foi você que foi o culpado de causar aquilo ali. É que nem um bicho, um cachorro bravo, tá quietinho, não mexe nada. Aí você vai lá e mexe com ele, ele me mordeu. Mas lógico que você mexeu com ele. Ele não ia mexer, não ia fazer nada com você. Eu tenho um cachorro que é um doce, um Spitz alemão, o Pedro, tá lá. Ele me morde. Mas sabe por quê? Porque eu provoco ele para ele morder. Mexo nas gorduras dele. Gordo não gosta muito que fica apertando as gorduras dele, não. E ele não gosta, eu mexo só para ele me morder. E eu não posso bater nele porque ele me mordeu, porque foi eu que provoquei. Então às vezes foi você que provocou a ira do teu irmão. Foi você. Perdoa. É isso que eu aprendo com Paulo. Uma outra coisa que eu aprendo com Paulo no versículo 3. Às vezes a gente vai ficando velho na fé e a gente acha que sabe de tudo, né? Eu já sei de tudo. Eu já li essa Bíblia diversas vezes. Eu já preguei. E aí nós começamos a criar o nosso próprio ministério teológico dentro da nossa cabeça. Eu sei, é assim. Eu sei, é desse jeito, né? E ele cria aquilo ali, ele não quer aprender mais nada. Paulo, ele está preso na prisão. Um homem velho que sabia que ia morrer. Você sabe qual que é o pedido dele? Traz os pergaminhos. Eu preciso ler. Eu preciso estudar. Eu preciso aprender mais, aprender para que o homem vai morrer. Mas ele precisava dos pergaminhos, ele precisava se alimentar mais da palavra, ele precisava conhecer, às vezes ele precisava ter mudado de opinião no final da vida dele, que Deus trouxesse uma revelação. Nós temos que estar sempre aprendendo. Não estou falando só do evangelho, não, de tantas coisas. Na minha profissão, eu tenho 28 anos que eu trabalho com isso. Estou sempre pronto para ouvir alguém me falar uma coisa que me faz mudar aquilo que eu venho fazendo há tanto tempo. Não podemos ser assim. Dentro da sua área, você que é professora. Ah, mas eu sou uma professora da aula, não vou falar tanto tempo, né? 10 anos, né? Uma menina começou agora, saiu, né? Não. Estou pronta para aprender. E às vezes aprender de uma menina que está chegando agora, que acabou de sair, aquilo que a gente fala, acabou de sair dos coeiros, quer vir me ensinar. Quer ensinar. Nós temos que aprender. Está sempre pronto a ser ensinado. E a Bíblia diz isso, é um coração pronto para ser ensinado, pronto para ouvir, pronto para mudar de ideia. Não é você sempre que uma primeira palavra que te fala, você fala, já mudei. Eis que te digo que o caminho não é mais esse, é aquele. Ah, é verdade que o profeta falou. Não, escuta aqui, analise, pondera, e se for preciso, mude. É isso que eu aprendo com Paulo. Eu aprendo com Paulo no versículo 4, quando ele fala aqui, quando ele fala das pessoas, quando ele começa a dizer aqui, ó, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Infelizmente tem gente que não gosta da gente. Nós falamos de perdão, a gente perdoa, mas tem gente que não gosta da gente. Você pergunta para a pessoa, mas o que foi que ele te fez? O que foi que o pastor Stanley te fez? Ele te fez alguma coisa? Não, não fez. Mas por que você não gosta? Porque eu não gosto. Pronto, não gosto, do jeito dele. Tem gente que infelizmente não gosta, né? Senta depois do lado dela ali, braço.
sabe? Infelizmente tem gente que não gosta da gente, causa males pra gente. E aí que nós vamos fazer? Que morra, que vá para o inferno, que acaba. Você sabe que Paulo fala? Paulo fala assim: que o Senhor me retribua segundo as suas obras. Seja que Deus te abençoe, que o Senhor retribua você segundo as suas obras, segundo aquilo que você está fazendo. A condenação já não é mais comigo, o preço que você vai pagar não é mais comigo, mas que o Senhor possa te retribuir. Você quer bênção maior do que essa? Você está abençoando a pessoa, é isso. Ele fala de tudo isso, de toda a situação. Paulo gostava de gente. Paulo queria estar no meio das pessoas, ele sentia saudade das pessoas. Como é bom estar no meio de gente. Nós sofremos muito ano passado, né? Nós não ficamos perto de pessoas. Tem gente que morreu por causa disso. Tem gente que ficou depressivo, que a pessoa era acostumada a estar cheia de pessoas envolvidas. Nós da igreja, nós ficamos tristes porque a gente não podia se reunir. É tão bom sentir cheiro de crente. É tão bom isso. Ontem à noite eu fiquei tão feliz. Eu e a Rose saímos de casa e passamos ali próximo da Batista, da PIB, lotada de gente. Muitos carros, passamos pela porta, eu vi lotado. Falei, como é bom poder ver a igreja assim. Quanto tempo essa igreja ficou fechada? Ela, a nossa, ficou fechada. Quanto tempo, né? As pessoas ficaram sem se reunir. E é tão bom estar assim, um do lado do outro. E foi tão ruim quando nós ficamos. Paulo também queria estar no meio de gente, de pessoas. Então eu vejo essa carta dele, esse desabafo. Todos me abandonaram. E ele foi daquela lista de pessoas. Eu fiquei sozinho. Aí ele vai falando, se desabafando, tudo aqui. Até que ele chega nesse texto aqui. E ele fala sobre um homem chamado Onesíforo. Ele pega e fala assim: olha, dá um abraço lá em Onesíforo, na família dele. Sabe que Onesíforo é muito importante para mim. Onesíforo, quando eu estive preso em Roma, nem vou ler o texto, senão a gente vai demorar. Nossa, já passou o tempo. Então vamos ficar falando. A gente vai perdendo o horário. Então nem vou ler mais, resumir um pouco. Ele fala assim: olha, quando eu estive preso em Roma, Onesíforo saiu da cidade dele, onde ele estava, e ele veio me procurar, correndo o risco de ser morto, de ser preso, mas ele não mediu esforços. A Bíblia diz que Paulo falou assim: antes ele me procurou incansavelmente. E procurar alguém na prisão em Roma era muito difícil. Aquelas prisões subterrâneas, que eram muitas, ele ficou procurando Paulo até encontrar Paulo. Eu imagino, nessa minha mente de imaginar as coisas, a hora que o carcereiro chega e fala assim: ô velho apóstolo, tem uma visita para você. Paulo já não enxergava mais direito, acho que já não ouvia mais direito. E naquele lugar, aquela comida horrível, aquela água ruim, tudo aquilo, ele achava ainda que era Lucas que estava chegando ali para ver. E aí a hora que ele vê é Onesíforo chegando para visitar ele. Sabe, eu imagino a alegria que ele pula. Onesíforo traz comida, traz bebida, traz água, traz queijo, traz roupa, traz as coisas para Paulo, alegria. E em outras versões, que eu estava lendo esses dias, ele diz assim: e Onesíforo que muitas vezes me recriou. Sabe, me recriou. Essa palavra recriar é de trazer alegria, de trazer festa novamente. Então eu acho que a hora que Onesíforo chegava na prisão, brilhava a luz, vinha festa sobre aquele lugar horrível que Paulo estava. Havia recriação. Eu lembrei de novo, eu lembro das coisas que em casa, essa semana conversando com essa minha sobrinha ainda, e conversando por áudio, e ela contando da escola, da alegria que ela estava, que eu falei: mas aí, você voltou para a aula, como é que você está? Você está feliz? E ela começou a falar das brincadeiras, das amigas, né? Aí eu perguntei: ô Lohane, qual é a melhor coisa que você gosta na escola? Sabe o que ela falou para mim? Na hora do recreio. Eu falei: a hora do recreio? Aí eu pensei bem assim. Eu falei: também era a hora melhor que eu gostava, a hora do recreio, né? A hora que tocava aquela sirene, eu era o primeiro a correr. Sabe para onde eu corria? Para a cantina, para comer. Isso explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Eu já corria para a cantina para chegar lá e para comer logo. Mas a pressa era comer para depois poder brincar. Essa nova geração nunca vai saber das horas de recreio como é que era.
de você correr, ficar todo suado, chega em casa todo sujo, fedendo. A mãe perguntava: onde que você estava, menino? Na escola com essa roupa toda suja. Estava brincando na hora do recreio, de pega-pega, de bete, de esconde-esconde. Essa nova geração não vai chegar a hora do recreio para ela ficar no celular, WhatsApp, não sabe o que era. A hora do recreio era tão boa, você estava lá na prova de matemática, que essas professoras pegavam a gente assim, e a gente, né, aquela prova difícil, e de repente, você não via nada, largava lápis e corria, ia se recriar. A hora que tocava, a hora que o Onesíforo chegava, era a hora do recreio para Paulo. Era a hora do recreio, tocava a hora do recreio para Paulo, e Paulo, Onesíforo chegou, nós vamos brincar. Nós vamos comer, tinha merenda boa. A hora que o Onesíforo chegava, tinha comida boa. Então por isso que a Bíblia, ele fala assim, que muitas vezes me recriou e nunca se envergonhou de nenhuma vez das minhas algemas, das minhas prisões, mas me procurou incansavelmente e estava lá com ele. Sabe o que eu aprendo para a gente caminhar para o encerramento? É a bondade que nós temos que ter em nossos corações. Onesíforo era um motivo de festa e de alegria para Paulo. Onesíforo não olhava para nada, mas Onesíforo estava lá para cuidar e para alegrar Paulo. Ele não mediu esforço, que poderia ser preso, morto, o que fosse. Ele largou a família dele para estar lá. Quantos de nós já tivemos Onesíforo? Eu já tive Onesíforos na minha vida. É tão bom ter Onesíforo na sua vida. Eu e a Rose, nós tivemos um Onesíforo na nossa vida. Ele não tinha nada para me oferecer. Ele não tinha dinheiro, que é a hora que a gente pensa assim, em ajuda, a gente já pensa logo no dinheiro. Tem muitos Onesíforos que podem nos ajudar de diversa forma. Ele não tinha dinheiro nenhum. Mas no momento mais difícil da nossa vida, na hora que nós estávamos tendo problema, passando por luta no nosso casamento, no nosso ministério, na igreja, com os filhos, no trabalho, o Onesíforo chegava do nada, pastor. Eu não ligava para ele. Eu não chamava ele. Eu não falava, eu estou com um problema aqui. Tocava o meu telefone, era o Onesíforo que tinha chegado. Ele não tinha dinheiro para me ajudar a pagar as contas. Nem palavra de sabedoria ele tinha, se eu e ela tivesse com um problema no casamento, de um aconselhamento pastoral, de um aconselhamento na Bíblia, de encontros de casais. Ele não sabia falar essas coisas. Sabe, ele não tinha uma palavra assim de orientação espiritual para nós, ele não tinha nada disso. Mas ele tinha uma mão desse tamanho, que ele colocava sobre a nossa cabeça, e ele orava a Deus. Era o Onesíforo que ele chegava e ele trazia recreio para a nossa vida, ele nos recriava, sabe, ele trazia alegria, ele ficava ali, e ele sabia. Era chegar a dor, era chegar o momento da dificuldade. O Marcelo, o evangelista Marcelo, chegava em casa ali. Eu cheguei, pastor Leandro. Vou ficar um dia que passei para te dar um abraço. Saudade daquele abraço. Quando ele abraçava a gente, não tinha como. Você tinha que chorar. Sei o que era aquilo. A gente falava que era o ministério do choro. Que ainda ele falava, pode chorar. Que eu sei que esse choro não é um choro de tristeza. E era perseguido também por causa de tudo isso. Que saudade daquele Onesíforo que fazia isso sem nada em troca, sem pedir nada em troca. Mas o que ele tinha era só aquela mão grande e podia nos abençoar. E a gente era abençoado. Tivemos tantos outros Onesíforos que nós tivemos. Houve uma época na nossa vida, essa foi da questão financeira, foi muito difícil. Na época não tinha 50 centavos para comprar 1 litro de leite. Tinha os 2 meninos, pequenininhos, Leonardo e Rodrigo. Nós morávamos lá em Dracena, numa casa de tábua, que na época para mim era a casa mais bonita que tinha. Eu nunca tinha morado numa casa tão boa. Tem ideia das casas que nós moramos para trás. Era um sonho, eu queria comprar aquela casa. Queria aquela casa. Me apaixonei por ela, aquela era linda, era perfeita. Só que chegou um dia, nós não tínhamos um dinheiro para comprar o leite dos meninos. Eu desempregado, a Rose fazia uns bicos lá, algumas coisas de manicure, um negócio, outro. Eu não conseguia nada, nem emprego na roça eu conseguia. Mas de manhã a gente olhava, naquela época tinha a linha de leite. Vocês lembram da linha de leite que eles passavam os leiteiros, né? E deixavam o leite lá
na porta, né? Sempre tinha um lugar ali. Levantava de manhã e tinha 2 litros de leite pendurado na janela. A gente não sabia quem estava aquilo ali, mas a gente sabia que o leite estava ali. Aí um dia nós vamos pegar esse leiteiro para descobrir quem é. Aí levantamos mais cedo, ficamos escondidos ali na beirinha da janela. Aí o Onesíforo parou a perua lá longe, já para a gente não ouvir o barulho do carro. E o Onesíforo veio de a pé com 2 litrinhos de leite, colocou ali e foi embora. Eu falei, é o Onesíforo que está ali, ó. Ele veio nos ajudar, ele vinha ajudar. E quando a situação melhorou, eu fui lá procurar o Onesíforo para pagar. Ele falou, mas você não me deve nada. Foi o Senhor que mandou te dar. Tantas pessoas nós tivemos assim, sabe? Tantas pessoas boas que nos ajudaram, nos recrearam. Tocou a sirene, o sinal da hora do recreio, na hora que não tinha comida, na hora que não tinha dinheiro, na hora que a gente estava doente, na hora que eu ia falar assim, eu vou sair dessa igreja, eu vou mandar esse pastor, eu vou deixar esse ministério, eu vou lá. Não, você não vai. E ele largava tudo as pessoas e vinha para estar conosco. Como é bom, talvez eu estou falando para você e você já teve um Onesíforo desse. Você tem um Onesíforo desse. Hoje fica saudade. Falar do evangelista Marcelo para mim é muito difícil, né? Me segurando para não chorar. Pensando nessa mensagem, eu chorei lembrando dele. Lembrar das outras pessoas que nos ajudaram é muito, sabe? Mas sabe o que eu aprendo? Eu quero encerrar dizendo: eu vim te convidar você para ser Onesíforo. Você ser Onesíforo de alguém. Sem medidas. Às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro seu, não. Às vezes a pessoa está precisando ouvir a sua ligação. Ela não quer ver uma mensagem no celular, não. Porque olha, hoje o WhatsApp é lindo, é maravilhoso, é bom, serve para muita coisa. Mas eu sempre falo lá na empresa, quando o negócio é urgente, você liga. Para de ficar mandando WhatsApp. Para de mandar áudio. A pessoa quer que você liga. Eu liguei porque eu lembrei de você hoje. Essa semana eu vou passar aí para comer uma torrada com você. Pô, tá torrada mesmo. Mas eu vou aí. Mas ligar para a pessoa para estar lá. É tão bom você estar junto. Às vezes a única coisa que essa pessoa precisa é que o Paulo precisava. Eu fiquei só, ele estava se sentindo sozinho. Ele precisava de alguém que tivesse como ele. Às vezes essa pessoa está precisando de estar com você, ouvir você. Às vezes essa pessoa está precisando do seu dinheiro também. Deus tem te dado tanto. Ou às vezes você fala, mas eu não posso, mas não é tanto, é tão pouco. É 2 litros de leite que pode mudar a situação das pessoas. Foram 2 litros de leite que mudaram a nossa vida naquela época. Não era nada mais do que isso. Quanto custa 1 litro de leite hoje? 2, a gente vai lá e compra R$4, a gente nem olha mais preço, graças a Deus, vai lá e pega, né? R$4, então era R$8, né? É isso que vai mudar. Eu preciso ser Onesíforo. Eu preciso ser Onesíforo para alguém. Eu preciso escolher. Eu quero que você pense agora em alguém da sua casa, da sua família, da sua rua. Não meça esforços. Vá na prisão, vai lá no lixo, vai aonde você for e vai lá buscar essa pessoa. Eu vim te dizer que você é importante para mim e eu me lembro de você. E a gente se fecha muito na gente, irmão. A vida é muito corrida, é muito difícil, é tanta coisa. Eu estou falando isso para mim. Eu trabalho muito, eu me ocupo muito, eu me canso. Não tem tempo para nada. Chega uma hora que você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para fazer nada. Eu tenho medo que um dia Deus prepare um tempo. Mas de que forma Deus vai preparar esse tempo? A hora que eu me aposentar, tiver com bastante dinheiro e não sei o quê. Não, eu tenho medo de outro tempo que Deus possa preparar. Agora você vai ter tempo. Então eu preciso buscar esse tempo agora. Eu preciso ser melhor para alguém. Eu não preciso contar valores. Eu não preciso contar tempo. Eu não preciso contar horas. Mas eu preciso ser Onesíforo e pegar e alegrar essas pessoas. Você sabe qual é a consequência? A mesma consequência que aconteceu com a Lorraine. Ela deu 20. Ela recebeu 50. E quando você é para alguém, Deus te dá de uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. Você foi para alguém, você amou alguém,
você abraçou alguém, você chorou com alguém, você ouviu alguém, você vai ter alguém para te abraçar, para chorar, para cuidar de você, para estar do seu lado. A hora que você menos se esperar, surge alguém. Eu vim aqui, é tão bom isso. E aí Paulo, ele encerra a sua carta dizendo assim: eu sei que eu já estou sendo oferecido como sacrifício, eu sei que eu vou morrer, mas ele deixa essa lição, essas palavras que ele escreveu: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está me guardada a coroa, a justiça que o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todo aquele que guardou a sua palavra. Ele vai dar para nós, é isso, sabe? E quando nós praticamos, colocamos isso em nossas vidas, as coisas começam a acontecer, é tão bom. Aí você começa a olhar, começa a florir as coisas, começa a ser diferente. Eu quero que você saia daqui dessa manhã com essa lição: ame, perdoe, sabe? Esteja junto com as pessoas, abrace. O mais importante, o seu sacrifício de perdão. Eu perdoo, eu vou viver uma nova vida, porque é claro, é o objetivo. O Senhor está às portas, e eu não posso deixar para amanhã, eu não posso deixar para depois, de fazer o bem depois. Eu não posso ficar com um sentimento que às vezes ainda hoje eu tenho. Então quando eu falo de algum desses Onesíforo, de dizer: eu podia ter sido melhor. E que nem sobre o Marcelo, quando ele morreu, eu fiquei com esse sentimento: eu podia ter sido melhor para ele, tanto quanto ele foi para mim. O que ele precisava era de amigo, e ele precisava de questão financeira, porque ele era evangelista, vivia de doações, vivia disso, tinha família, com tanto problema. Eu estava tão abatido, tão triste com aquilo, quando eu recebi a notícia, numa segunda-feira, dia 22 de junho, não me lembro direito do ano agora, quando meu telefone, logo cedo eu vi no Facebook, a filha publicou que ele tinha tido um infarto no domingo. E aí a hora que eu saí, a Rosa acordou, eu já falei: o Marcelão teve um infarto, já vou ligar lá em Tatuí. E a hora que eu liguei, a filha dele falou: é, pastor Leandro, elas nos chamavam de tio, é tio, meu pai teve um infarto, está no hospital. Aí a Rosa veio e eu falei assim: olha, vamos para Tatuí, porque se fosse eu, ele já estava aqui. Ele já estava aqui. Ele estava aqui comigo. Eu estava lá no hospital, ele ia estar aqui comigo. Parei tudo, era uma segunda-feira, o dia mais difícil para mim no trabalho. Mais difícil não, com mais trabalho. Larguei tudo e fomos para lá. Mas antes de sair, nós já recebemos uma notícia. A esposa dele me ligou e falou: pastor Leandro, o Marcelão já partiu. Então naquele sepultamento eu ficava pensando: eu podia ter sido melhor. É muito duro. É muito duro você ficar com um sentimento desse. É que nem a morte, ela traz um sentimento pra gente. Muitas vezes você vê a pessoa chorando, a pessoa sofrendo, é porque o remorso dói mais do que a saudade. O remorso dói muito mais do que a saudade, porque você não fica com nenhum remorso. Mas aí Deus me consolou. Veio um rapaz do nada, que eu nunca vi, não sabia quem que era, e falou assim: pastor Leandro, eu quero te agradecer por tudo que você foi na vida do evangelista Marcelo, porque tudo que ele falava, então foi um conforto de Deus que veio. Mas eu podia ter sido, você pode ter sido, você pode ser, você pode melhorar como gente, você pode melhorar como pessoa. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ser melhor, para você melhorar. Fica de pé e nós vamos orar agora, e nós vamos pedir ao Senhor: eu preciso melhorar, eu preciso ser grato ao meu Deus, ao meu Senhor, à minha igreja, à minha família, aos meus pais, aos meus amigos. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser diferente, eu preciso sair daqui com o coração transformado. Tem uma canção, eu estava cantando ela desde ontem, do Frutos do Espírito, muito antiga, que diz assim: não quero viver para mim mesmo, mas quero viver como para compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O refrão diz assim: eu quero ser uma bênção para você. Você lembra? Bem antiga, só os, né, de 40 para trás aí, vai lembrar, acho que você não lembra, né? Fruto do Espírito. E eu preciso ser melhor.
Eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção para minha família. Você quer também? Você quer melhorar? Que você saia daqui, que você seja um Onesíforo. Você sabe, eu tenho que escrever aqui o que significa. Sabe qual é o significado do nome Onesíforo? Portador de benefícios. Só levanta a mão os portadores de benefício. Tem benefício aí na sua mão. Tem benefício, sabe por quê? Porque você recebe. Agora você vai compartilhar e dividir esse benefício que você tem recebido. Não tem dinheiro não, pastor, mas você tem uma mão que pode abençoar. Eu não sei orar, pastor. Tem a sua presença, tem o seu ouvido, tem os seus braços, tem você, tem a sua presença, tem o seu perdão e o seu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, nós queremos ser melhor, Senhor. Nós queremos melhorar o meu coração, melhorar as minhas vontades, que eu possa sair daqui, Senhor, melhorado. Por isso eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, imaginando como um artesão pega uma madeira bruta, rústica, e devagarzinho ele vai batendo, até se transformar numa imagem linda, perfeita, feita pelas mãos. Eu quero ser essa madeira bruta, rústica nas tuas mãos, e o Senhor como o divino artesão que dá forma, Senhor. Seja assim com essa igreja, com essa gente, que nós possamos ser essa pessoa, Deus, esse portador de benefícios, que eu possa amar, que eu possa ir com a consequência disso, Deus, é a colheita. Pessoas melhores vão vir, pessoas vão estar prontas para me ajudar, para me carregar, para me sustentar quando eu precisar, porque é o Senhor que levanta, é o Senhor que guarda. Em nome de Jesus eu quero profetizar isso sobre essa igreja, sobre essa gente, sobre essas pessoas que vêm pela internet, pelo Facebook, essas pessoas melhorando a cada momento, essas pessoas sendo um Onesíforo na vida de outras pessoas, e essas pessoas que precisam de Onesíforo na vida deles, que o Senhor possa enviar, Senhor, que eles possam gerar isso na vida de cada um, em nome de Jesus. A dureza de coração caia por terra, a falta de perdão, Senhor, em nome de Jesus, mas que nós possamos ser este povo fortalecido, abençoado pelas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os Onesíforos aí, aplauda Jesus. Vocês que são portadores de oportunidade, vocês que melhoraram, vocês que são gente diferente, Deus abençoe. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados,